O novo regimento disciplinar do corpo discente da Universidade Federal do Maranhão causou polêmica. Parágrafos afirmando que os universitários estariam proibidos de participar de atos de indisciplina e outras manifestações que perturbem a ordem, de manter relações sexuais, práticas ou promover atos libidinosos no âmbito da instituição, geraram controvérsia. Acho que esses caras tinham que se portar com coisas bem mais importantes do que sair criando regra de como o aluno deve ou não se vestir ou se comportar dentro da universidade. Acho que todo mundo já é maior de idade e sabe dos seus atos. E sei lá, eu tô de bermuda, aqui tô de havaiana, e vão fazer o quê? Vamos suspender, vou mandar chamar meu pai e vai mandar meus pais me dar uma bronca porque eu vim assim pra universidade. Aqui todo mundo já é maior de idade, a gente já sabe que é mais do que educação, que a gente não deve fazer esses atos libidinosos em vias públicas. Isso é uma coisa que não é preciso ninguém dizer pra ninguém, entendeu? A gente já tem uma educação em casa que já preza por isso. Então, a universidade ela tem que se tornar um lugar assim de expansão, mas de expansão de mentalidade, sabe? Ela não deve recriminar quem deve vestir o quê, quem deve agir de tal forma, porque a gente está aqui para se elucidar das coisas, no ambiente acadêmico. A gente está aqui para a gente se libertar desses preceitos, dessa coisa normatizadora que a sociedade já impõe pra gente. O que mais indignou os estudantes, porque tudo isso foi foi lançado pra gente, sendo que a gente não teve participação alguma. Esse é que é o grande descontentamento. A partir do momento que se prega uma liberdade, que a gente vê muito aqui no CCH, uma liberdade sem fronteiras, e tu passa a, de certa forma, inferir o espaço do outro, tu tá fugindo completamente dessa questão de padrão de sobrevivência em sociedade. Se não existisse limites na sociedade, imagina como seria. Então eu acho que se faz necessário sim estabelecerem certos limites. O pessoal vê regra como uma coisa logo assustadora, mas a verdade é que é necessário limites para a convivência em sociedade. Nós que somos do bloco de música, eu não tenho nada a ver com quem quer ter esse comportamento. Mas, de certas formas, quando a gente chega lá no bloco 6, nem sempre a gente vê algo que é costumeiro nosso e também tem que se adaptar, se acostumar com aquilo. E muitas das vezes isso acaba incomodando a gente. A gente tem que se fechar os olhos, fechar o nariz e tentar se adaptar àquele ambiente, só que isso de certa forma não está invadindo o nosso direito como estudantes. O Diretório Central dos Estudantes da UFMA promoveu a ocupação da reitoria na tarde desta terça-feira, dia 7, reclamando a suspensão do novo regimento e pautando outras reivindicações a serem atendidas pela instituição. Primeiro, deixar bem claro para toda a comunidade acadêmica que esse regimento ele não é de agora. Esse regimento ele se arrasta desde 2011 e pelo DCE já passaram várias gestões até culminar na última quarta-feira com a aprovação desse regimento. E que fique bem claro para a comunidade acadêmica que não é proposta do DCE, da gestão Nino Costa Consolidando Ideias, a aprovação desse regimento. Esse regimento parte da Pró-Reitoria das Ações Estudantis, que encaminha para o Consul e o Consul, na sua maioria, dos representantes aprova. Deixando bem claro que o DCE das entidades de representação dentro da universidade é a única entidade que não tem assento no Conselho. E por isso também, como ponto de pauta, nós pedimos um assento para o Diretório Central dos Estudantes nos conselhos da universidade, com o CEP, com o SAI e com o SUM. Em relação ao regimento, o que vai mudar com esse regimento no dia a dia, na vida dos estudantes, tanto do campo de São Luís como do campo do continente? Primeiro, vamos pontuar em relação ao transporte. O aluno tem que chegar no horário X na sala de aula. Só que, se nós formos observar a entrada desse aluno na sala de aula, o primeiro impasse é no transporte, é no acesso aos campi, não só do Bacanga, mas aos campi da UFMA no continente. Primeiro, nenhum campi hoje, exceto Imperatriz, tem acesso ao transporte público.
Chapadinha não tem, Pinheiro não tem, Grajaú, Balsas, São Bernardo, Codó e Bacabal. Todos têm dificuldade. O melhorzinho para acessar é Pinheiro e Imperatriz. Só que o Campo do Bom Jesus Imperatriz é distante da comunidade do centro. E aí inviabiliza o aluno a chegar no horário certo em sala de aula. Isso é um ponto que a universidade tem que abordar com mais responsabilidade. Outro ponto, em relação aos restaurantes universitários. Como é que eu vou manter uma comunidade acadêmica? Vou pegar só o Campo de São Luís como exemplo, que o restaurante está super lotado, com uma demanda muito alta, e a gente não consegue chegar na volta do hora da tarde, na sala de aula, de forma que consiga chegar sem ser com atraso na sala de aula, por causa das longas esperas na fila. Então, isso é um ponto que a universidade também tem que rever para poder solucionar. A gente aborda que esse regimento ele tem muito mais pontos a serem debatidos e a serem discutidos com a comunidade acadêmica no geral. Primeiro, penalizar o aluno com um prazo longo de acordo com as demandas que eles acham agravantes, para a gente é muito punitivo. Punitivo no sentido que mais de 15 dias fora de sala de aula é um empecilho, já vai gerar prejuízo para esse aluno. Mais de 30 dias é um outro agravante e a penalidade máxima de 120 dias é complicado. A assessoria de comunicação da UFMA informou que o reitor se encontra em Brasília para uma audiência com o ministro da Educação e reunião da Andifes, e que, até o momento, não foi apresentada nenhuma pauta de reivindicação à administração da universidade. Conversamos com o professor Francisco Dias de Souza, diretor do CCH, sobre o novo código e suas implicações. O Ministério Público que exigiu isso, ou seja, foi criado. Eu concordo com você que não houve uma ampla discussão, tá? Mas quando você cria também uma situação que você tem prazos, as coisas não acontecem, você precisa muitas vezes, né, decidir por isso, tomar decisões, isso é o papel do gestor, muitas vezes precisa, e não é um código definitivo, ele está aí para ser ampliado, porque não existia nada. Tá? Hoje as pessoas os alunos fazem qualquer coisa aqui dentro da universidade e você não tem como reprimir isso, ou pelo menos responsabilizá-los por conta disso. Tá? Ou seja, dentro de órgãos públicos específicos, você precisa ter um regulamento, né, de utilização de espaço. Assim como existe uma lei, ou seja, que regulamenta o exercício profissional do servidor público, inclusive dos professores, tá? Ou seja, é necessário que haja uma norma interna da própria instituição que regulamente a atuação ou a participação dos alunos na própria instituição. Tá? A lei que proíbe o fumo, ela já existe, não foi a UFMA que criou, você entende? Ela já existe, que é proibido fumar nos espaços públicos. Por quê? O regulamento só diz, conforme a legislação, tá? Os espaços fechados, a sala de aula, por exemplo, eu não sou obrigado a entrar na sala de aula se eu não posso fumar, tá? O aluno também não deve fumar dentro da sala de aula, ele sai, eu não proíbo ele de sair. Tá? Só para você ter uma ideia, nós já tivemos uma situação aqui anterior, onde o professor foi acusado, ou seja, pelos alunos, porque ele, numa crise, inclusive, né, uma questão psicológica que ele teve, acusaram ele de fazer xixi na sala. Quer dizer, o professor sofreu todas as penalidades. E o aluno pode fazer isso? Você tem a possibilidade, nós temos cursos de teatro aqui, há a possibilidade de você fazer uma manifestação, desde que você informe e comunique que aquilo faz parte de uma situação, né, de uma encenação, né, ou seja, cênica, de teatro. Agora, você fazer isso, ou seja, como eu vi aqui muitas vezes, eu cheguei aqui em 95 e usava-se o CCH para alojamento de alunos, tá? Que vinham de outros estados para congressos, eventos aqui. Eu encontrei muita gente andando pelado aqui pelos corredores, tá? Ou seja, não é isso que se quer. Dentro de uma situação específica que você justifica a necessidade no artístico, né? Ou seja, ele pode ser realizado. Mas você informa isso. Agora, usar isso como uma prática, tá? Como uma forma de afrontar as outras pessoas, o direito, ou seja, se reivindica muito nessa instituição, tá? A questão da democracia. Só que essas pessoas que reivindicam democracia, eles reivindicam, na verdade, o direito de eles fazerem o que querem, tá? E não respeitar o direito dos outros. A grande questão é essa, tá? Ou seja, é um discurso do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.